A doença inflamatória intestinal é um processo inflamatório que acomete o trato gastrointestinal, podendo ser aguda ou crônica. Inclui a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Geralmente, apresentam fases de agravamento, com piora dos sintomas, e períodos de remissão, quando há a melhora dos sintomas. A doença acomete principalmente pessoas entre 20 e 40 anos de idade. Porém, cerca de 25% dos portadores têm menos de 25 anos de idade. Alguns estudos demonstram tendência familiar e racial para o problema. Os principais sintomas são diarreia com a presença de muco, pus ou sangue, cólicas abdominais, gases, flatulência, fraqueza geral, fraqueza nas pernas e, em alguns casos, febre. Em crianças e adolescentes, também pode ocorrer retardo do crescimento e ausência de menstruação nas meninas. Outras queixas são dores nas juntas e nas articulações, alterações no fígado e manchas avermelhadas no corpo. Com relação especificamente à doença de Crohn, normalmente o que chama a atenção é uma dor que é mais localizada na parte direita do abdômen e da barriga, na parte mais embaixo, e também a presença de algumas infecções intestinais, assim como a perda de pus através do ânus. Além de observar os sintomas, o médico solicitará vários exames para confirmar o diagnóstico. Em relação ao tratamento das doenças inflamatórias intestinais, vale dizer que essas doenças não têm cura, porém se consegue através de alguns medicamentos o controle clínico desta afecção e os pacientes conseguem ter uma boa qualidade de vida. Na grande maioria das vezes é importante nós termos o diagnóstico correto de qual afecção está presente, se é doença de Crohn ou é retocolite ulcerativa, e hoje nós temos alguns medicamentos que eu poderia dizer, os aminosalicilatos, em alguns casos corticosteroides, uns imunomoduladores e mais recentemente, na última década, a utilização de terapia biológica, terapia esta que consegue-se obter o controle total da doença, consegue-se a remissão clínica e a remissão endoscópica com a cicatrização de toda esta mucosa intestinal inflamada e com isto consegue-se o controle da diarreia, o controle da dor abdominal, do sangramento e de a grande parte dos sintomas. Já o tratamento cirúrgico é reservado para casos que não respondem aos medicamentos e pacientes que apresentam complicações no intestino. Com relação especificamente ao tratamento cirúrgico dos portadores de retocolite ulcerativa, vale lembrar que a grande maioria dos pacientes, após a ressecção do segmento intestinal doente, consegue-se realizar uma ligação direta entre as duas partes do intestino ou entre o intestino e o ânus, não sendo necessário a presença da colostomia, ou seja, a presença daquela bolsinha aderida na parede intestinal que retém as fezes. Para auxiliar no tratamento, é importante que os portadores da doença mantenham uma dieta balanceada, com reposição dos nutrientes e vitaminas. O paciente deve evitar frituras, alimentos gordurosos, leite integral e alguns de seus derivados, entre eles os queijos amarelo, como o prato, parmesão e roquefort. O apoio psicológico dos médicos e familiares também é essencial para o tratamento. Os portadores de doença de Crohn e de retocolite ulcerativa devem ter esperança, apesar dessas doenças poderem cursar com complicações graves. É muito importante realçar que nessa última década ou nos últimos 15 anos, um novo grupo de drogas, denominadas terapias biológicas, foram introduzidas no mercado e com essas drogas, você consegue um controle clínico, alívio dos sintomas e uma completa cicatrização da mucosa intestinal e tem sido um grande alento e esperança para todos os portadores de doença intestinal inflamatória.